brasileiro é uma mistura de vários outros povos, entre eles os indígenas, os portugueses e os africanos, são os principais grupos. No entanto, há vários imigrantes europeus e asiáticos que vieram para o Brasil, que também formaram o povo brasileiro. O território que se tornaria o Brasil registra a presença de humanos há 12 mil anos. Os indígenas ocupavam toda a superfície, especialmente o litoral. Não devemos pensar que se tratavam de um único povo, mas sim de várias tribos indígenas, cada uma com sua língua e costume. A etnia mais numerosa era a dos tupis-guaranis, e foram com eles que os portugueses travaram contato. Os tupis conheciam a natureza, tinham nomeado os montes, praias e rios. Sabiam quais as ervas eram nocivas ou não. Tudo isso foi ensinado aos portugueses. Na culinária, destacava-se o uso intensivo da mandioca, planta que havia sido domesticada pelos indígenas e que é item obrigatório em vários pratos brasileiros. Além disso tudo, haviam lutas entre as etnias indígenas. Entre elas, era praticado o canibalismo com os reféns. Os Brasis que tiveram contato com os portugueses foram os Tupinambá, como já falamos, sociedade que era bem estruturada socialmente, onde guerreavam na água e na terra, com outras tribos, e os prisioneiros de guerra eram servidos como comida em rituais canibais. Os Tupinambá tinham rituais e uma cultura feita sobre a natureza, onde eles encontravam espíritos e alma em todos os animais e plantas, e com rituais de comemoração à colheita, à caça e à guerra, eles formavam uma sociedade com uma cultura firme e consistente. Os Tupinambá também tinham uma sociedade autossuficiente, onde caçavam, plantavam e fabricavam. Todos os índios da comunidade sabiam plantar, caçar e colher, pois ninguém se apropria do conhecimento e usa como poder político ou econômico. Os Tupinambá possuíam liberdade sexual, assim podendo ser homossexual sem preconceito da tribo. Inicialmente, os portugueses ocuparam o litoral oeste do continente africano, guiados pela esperança de encontrar ouro, mas registros apontam que, por volta de 1470, o comércio de escravos oriundos da África tinha se tornado o maior produto de exploração vindo do continente. A maior parte dos escravos vindo da África centro-ocidental era fornecida por chefes políticos ou mercadores. Os portugueses trocavam algum produto pelos negros capturados. A proveniência dos escravos percorria toda a costa oeste da África, passando por Cabo Verde, Congo, Quiloa e Zimbábue. Dividiam-se em 3 grupos: sudanenses, guineno-sudanenses, muçulmanos e bantus. O navegador português Vasco da Gama, no dia 25 de dezembro, avistou a terra em que a atenção ao dia batizou de Natal, aportando nos primeiros dias de março de 1498 na ilha de Moçambique. Tendo como ponto de partida Sofala e a ilha Moçambique, os exploradores portugueses foram penetrando no interior do território, estabelecendo os primeiros entrepostos comerciais, fazendo as primeiras concessões de terras aos colonos ao longo do rio Zambezé. Todo esse processo teve desde o início de lutar contra as movimentações árabes na região, conseguindo Portugal praticamente controlar toda a região moçambicana, até o início do século XVIII, quando a situação se inverteu e os africanos venceram os portugueses em quesito religião. Com isso, outros portugueses chegaram na África. O tráfico negreiro também foi uma atividade realizada entre o século XV ao século XIX. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Isso foi chamado o tráfico de escravos, tráfico ilegal de escravos. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. O tráfico passou a ser proibido em terras brasileiras somente em 1850, por meio da Lei Eusébio de Queiroz. Nas viagens, os escravos eram violentamente espancados e muitas vezes as mulheres eram violadas. Não cabe a mim falar como funcionava, mas essa foi a matriz africana. Portugal, o país dos navegadores, descobriram a importância dos navios para vencer os mares. O país tem as fronteiras mais antigas da Europa. Diversas invasões marcaram a península. Aprenderam tecnologia marítima com os judeus e árabes. Isso foi muito importante para eles, pois conseguiram evoluir sua sociedade rapidamente, pela facilidade nos comércios e também a colonização. Para ir mais a fundo, os portugueses se fundamentaram nas bússolas, astrolábio e leitura de estrelas. Quando chegaram na América, foram vistos pelos índios como deuses, porém, depois mudaram sua opinião.
Eles negociavam através do escambo, um sistema de troca, e a política com as colônias passaram a ser extrativista. Eles eram um povo muito evoluído na época, eles tinham construções, ponte, eles já eram um povo bem mais evoluído do que os outros. Mas também eles colonizavam para a população e colonizaram para a exploração, que no caso o Brasil foi colonizado no sentido de exploração.